Nascido em Miami, nos Estados Unidos, em 1946, durante o primeiro posto diplomático de seu pai, nosso convidado traz consigo uma história familiar marcada pela dedicação à ciência. Ele é um físico apaixonado por música e instrumentos musicais, com várias premiações em sua área de atuação na física. Escreveu diversos livros, dentre eles, um dos primeiros livros sobre o caos quântico. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Sociedade Brasileira de Física e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. É com imenso prazer que recebemos no Conversa CBPF o pesquisador Alfredo Osório. Seja muito bem-vindo, professor. Agradecemos a sua presença aqui, professor, conosco hoje. E para iniciar a nossa conversa, como é que foi essa parte da sua infância nos Estados Unidos? Conta um pouquinho para a gente. Olha, o posto de cônsul em Miami foi o primeiro do meu pai como diplomata, mas ele só ficou um ano em Miami, então não deixa memórias para mim. Mas aí ele passou para as Nações Unidas em Nova York e lá eu fiquei até os 5 anos. Então aí já dá para lembrar bem, quer dizer, aprendi inglês e fui na escolinha lá e voltei para cá aos 5 anos. Mas então para o Rio. E a família toda é do Rio, a gente foi recebido, inclusive a gente morou na casa que também era da minha avó. Mas o meu pai foi um diplomata muito itinerante, então já com 8 anos a gente foi para a Inglaterra, 2 anos, aí mais um ano em Nova York, mais um ano em Washington, volta para o Rio, passa 3 anos, mais um ano em Washington. Então, numa época em que não havia convênios do Ministério da Educação com os outros países, você tinha que recomeçar tudo de novo, e com a escola do Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, realmente é uma bagunça. Eu conto mais de 13 escolas, inclusive cursinhos depois de o que na época chamava a madureza, o artigo 99 e tal. Eu fui fazendo exames para ir finalmente entrar na PUC, um pouco atrasado com 19 anos, para estudar física, mas aí, né, acostumado a sempre estar viajando, eu acabei fazendo exames e entrei por quase que uma brecha no curso de graduação da Universidade de Bristol. Lá eram só 3 anos, eu recomecei o curso então de graduação em Bristol e terminei a minha graduação por Bristol. Certo. Voltando um pouquinho antes dessa viagem que o senhor fez, voltando ao Brasil, na sua infância, tem alguma história na sua infância que marcou essas viagens? Porque o senhor, durante a infância, viajou muito, né? Pelo fato do seu pai ser um diplomata. Olha, talvez o mais memorável foi quando a gente estava na Inglaterra, há 2 anos, então de 8 a 10 anos, quando a gente foi passar férias na Noruega. Uma coisa que meu pai tinha mania de coisas especiais, então ele queria ir para o Círculo Polar Ártico e tinha tudo planejado. Aí na última hora, né, todas as combinações saíram e a gente acabou indo para outro lugar completamente diferente, mas foram férias absolutamente maravilhosas. É um lugar lindíssimo, que eu não quero nem visitar de novo, de tão bonita que é a memória de lá. Talvez. Que legal. Mais, né? Então, voltando ao Brasil, o senhor entrou na Universidade da PUC, né? O senhor fez aqui começou a sua graduação aqui na Universidade da PUC. O senhor começou a sua graduação e foi para Bristol, correto? Isso. Recomeçou a sua graduação lá em Bristol. Em que o senhor começou a graduação? Foi direto na física? Não. Ou foi a matemática? Não, foi na física, mas quando eu fui para Bristol, eu fiz o curso lá
conjunto de física e matemática. Era, aliás, o primeiro ano que eles abriam esse curso conjunto, e eu fui da primeira turma, então, de lá. Agora, aliás, tem um detalhe que talvez seja interessante, em visto que a gente está no CBPF, que é que no meu primeiro ano em Bristol, eu tive aula, foi a última vez que o Cecil Powell deu aula. Cecil Powell é o prêmio Nobel que ganhou o Nobel pelo trabalho dele com César Lattes. Então, a descoberta do meson. Então, eu assisti a aula com o Cecil Powell no primeiro ano, antes dele se aposentar, em Bristol. Então... Que privilégio, hein? Foi, quer dizer, quando eu comecei, quer dizer, o ensino da PUC, no fundo, era e continua sendo excelente, mas ficava essa sensação de que a gente estava fora do centro. Então, você ir com essa oportunidade de ir para Bristol, sendo que na época o curso, mesmo para estrangeiros em Bristol, era extremamente barato. Hoje em dia é caríssimo. Você tenta ir lá, como eu fiz, só filho de milionário. Mas naquela época era mais barato para mim estudar em Bristol do que estudar na PUC. Então meu pai não pôde reclamar de eu ir para lá, e ele me sustentou até o fim da graduação. Né? Que legal. A matemática chegou a atrair o senhor em algum momento? Ou o senhor já estava determinado a trabalhar com física? O engraçado é que, com as idas e vindas e tal, eu, por exemplo, eu nunca tive um laboratório de colégio. Então, eu nunca tive um contato mais direto com física. E o que estranhamente, o que me impulsionou para a física foi a matemática. Quer dizer, quando eu estava estudando para o vestibular, tinha um professor muito bom que me dava aulas particulares. Ele me deu umas ideias de cálculo. E aí ele disse, olha, e aí, quer dizer, a derivada, algo matemático, da posição e a velocidade, a derivada da velocidade e aceleração, isso são coisas físicas. Você anda num carro, você sente a velocidade, o carro vira para um lado para o outro, você sente a aceleração. Então, quer dizer, essa conexão da matemática que me atraía, sobretudo eu sempre gostei muito de geometria, que eu uso até hoje, mas que isso tinha uma ligação direta com o mundo real físico, aí foi um encantamento, né? Não, e aí, então, em Bristol, eu entrei no curso conjunto e sempre tive... Quer dizer, eu sou muito mais físico do que matemático, mas a matemática é sempre importante. Né? E desse universo em Bristol, o senhor acabou conhecendo o Michael Berry. Como é que foi a sua interação com ele? Foi muito interessante. O Michael Berry já que quando eu cheguei em Bristol, eu já era um aluno já mais... Eu tinha 21 anos, então era muito mais maduro do que os meus colegas. Mas o sistema em Bristol, é completamente diferente do ensino aqui. Você tem muito pouca aula, né? Cobra-se muito e as aulas são praticamente indicativas, mas você tem um tutor. E o tutor te ajuda a lidar com esse universo do conhecimento. Eu tinha um jovem tutor australiano, aliás, uma pessoa, Lloyd, que morreu cedo, mas era muito bom. E ele tinha sala conjunta com o Berry, que também era jovem professor. Então eu ia chatear o Lloyd, e o Lloyd jogava as minhas perguntas para o Berry, né? E o Berry resolvia. Aí, no fim da graduação, a gente tinha um projeto para durar o ano inteiro, e o Berry me propôs então um tema que eu trabalhei, então, que era com uma questão de medida de sonar
na Antártica e tal, que interessava para ele. E eu trabalhei nisso, eu acho que não tão bem, mas foi suficientemente bem para ele depois me convidar para fazer o doutoramento. Então, aí os 3 anos de doutoramento foram com o Barry. E como é que era esse ambiente do seu doutorado lá em Bristol? O ambiente dos estudantes, da própria universidade? Olha, o ambiente era muito bom, e tem uma coisa que fica devendo no Brasil, você ter como lá, por exemplo, tanto estudantes de pós-graduação com os professores, que é a hora do café e depois de tarde a hora do chá, uma sala que é todo mundo, e a conversa acabava sendo quase sempre de física, né? Alguém, eu estou com uma ideia, não sei o que, é um problema, e aí, isso é uma bobagem, e as pessoas veiculavam, então tinha uma abertura de você se expor e quer dizer, obviamente, por exemplo, o Barry é uma pessoa afiadíssima, mas ele entrava nas coisas dos outros, era muito mais raro. Depois eu colaborei mais tarde com era na época um pós-doc, que depois ficou professor em Bristol, que era o John Haney, que era uma pessoa muito retirada, mas era praticamente a única que batia bola com o Barry em termos de ideia. Ele botava direto. Eu ficava admirado porque eu não tinha essa agilidade mental. Mas então você está exposto a todo tipo de pessoas, cara, né? Umas pessoas são mais, digamos, eu gosto de pensar, né? Tem pensadores mais animais, tem pensadores mais vegetais, tem aqueles que sentam raízes, que vão profundo, então são meio lentos, enquanto que tem outros que têm uma agilidade enorme. Então você está lidando com isso e às vezes você se sente meio bobo, outras vezes você capta e é legal. Então é um ambiente estimulante, como é difícil. Então você está me dizendo que a hora do cafezinho é a hora que essa interação entre aluno e professor ganha uma magnitude de pensamentos diversificados. Olha, desde que eu estou no CBPF, com diversos diretores, que eu sou uma das pessoas que pede para ter uma boa sala de café para você ter isso. Um lugar que eu visitei depois e que tem isso é o IMPA, né? Parte da excelência do IMPA eu atribuo ao fato de que eles têm essa coletividade e as pessoas não é porque você de repente está lá no café mesmo, no IMPA até era em pé, não era sentado, mas você cruza com alguém, e tal, você puxa um papo de repente de algo que está na sua cabeça, né? Isso é essencial para você fomentar ideias. Certo. Professor, nessa época também em Bristol, na década de 60, meados dos anos 68, também foi o fim, né, mais ou menos ali, o pós-maio, do Beatles. Como é que foi o comportamento lá nessa época que o senhor conviveu lá? Olha, eu sou muito mais chegado à música clássica. Isso, né, esse universo clássico para mim é o que fascina o senhor, né? Digamos, na minha adolescência era muito mais forte do que física, por exemplo, que estava ainda por vir. Mas a mágica dos Beatles era tal que você não era possível não ser arrebatado. Quer dizer, eu me lembro quando foi anunciado e finalmente apareceu na televisão o filminho do Magical Mystery Tour, né? Que eu acho que até foi meio decepcionante, mas a expectativa de que algo absolutamente genial ia sair
Você não tinha como não ser tragado por essa onda de admiração que havia. Quer dizer, era uma coisa especial, né? Então, o senhor participou de algum movimento desses que aconteceu lá na Inglaterra nessa época? Olha, o que teve quer dizer, a gente pegou um reflexozinho lá teve 68 em Paris, né, aqueles movimentos todos, e isso incendiou quase todas as universidades inglesas, inclusive Bristol, teve um sit-in, quer dizer, foram invadidos a reitoria por estudantes e tal, e tinha discursos de libertário. Então, a gente pegou um rabinho desse movimento, mas eu acho que não se compara com o que o pessoal viveu na França, né? Não. Perfeito. Continuando nessa linha de música, o senhor toca clarineta, né? E o senhor gosta muito de música clássica. O senhor já pensou em algum momento da sua vida em ir pela música clássica? Ao longo desses 50 anos, eu acho que eu melhorei bastante, mas quer dizer, eu não sou especialmente dotado, né? Dá para, eu acho que eu posso dizer que eu toco, mas e é um grande prazer quando dá para fazer um duo. Rarissimamente eu já fiz um trio, mas a maior parte das vezes isso é um pouco uma yoga, um relaxamento em que eu entro. Inclusive uma das coisas que eu volta e meia pego são transcrições, eu sei que apócrifas das suítes de Bach para violoncelo, para clarineta, e você entra aquele mundo de Bach quer dizer, você poder se aproximar da grande música de uma forma que só escutar não permite, né? Não. Agora, saindo da Europa e voltando ao Brasil, o que trouxe o senhor à Unicamp? Olha, por estranho que pareça, eu, por ligações familiares, eu conhecia um pouquinho o Jacques Denon aqui, e na época que eu estava terminando o doutoramento, eu escrevi para ele e perguntei quais são as possibilidades e tal no Rio, no CBPF. Aí era né, ditadura brava, e a coisa aqui tinha pegado pesado, e ele disse: olha, aqui a situação está muito ruim, na Universidade Federal idem, mas lá por São Paulo tem novas possibilidades aparecendo, e eu acho que valeria a pena assuntar por lá. Aí eu disse: tá bom, eu vou ver. Mas antes de eu fazer qualquer coisa, aí chegou uma carta. Ele falou com o Rogério Cerqueira Leite lá na Unicamp, e veio um convite para a Unicamp, oferecendo uma posição direta. Então não tinha como não, né, com a resposta dele e um convite, inclusive os salários na época lá atraíam. Quer dizer, na época que eu cheguei, tinha dezenas de professores, né, de jovens doutores que estavam começando a ter dificuldade na Europa de encontrar lugar, e que vieram para a Unicamp. Poucos ficaram, muitos foram embora, mas era atraente, né? Certo. Antes de senhor sair lá da Europa e vir aqui para o Brasil, para a Unicamp, o senhor escreveu um livro, que foi o primeiro livro sobre caos quântico. Quando eu vim para cá, para a Unicamp, eu tinha feito o doutoramento com o Barry, mas já era um problema, inclusive com ligação experimental, com
de difração de elétrons em cristais. E lá na Unicamp eu até me associei bastante com o professor Katisha Ellis, que era da cristalografia, para ver o que dava para fazer lá. Aí eu descobri que essa colaboração experimental com teórico ela é desejável, mas ela é muito delicada. É difícil de você ter a linguagem correta que permite um estimular o outro. E as coisas não andaram muito bem. Então, eu fiz alguns trabalhos lá, mas aí eu escrevi para o Barry, que tinha sido meu orientador, então, dizendo que estava meio insatisfeito, e ele me mandou uma porção de material novo, aí, então, sobre causa e mecânica quântica e tal, que ele começou a trabalhar, e aquilo me estimulou. Inclusive, né, tinha trabalhos fantásticos de um matemático russo, o Arnold, né, sendo que a escola russa de matemática é muito mais voltada para uma mecânica do que os matemáticos ocidentais. Muitas vezes adoram entrar em umas abstrações assim pesadas, enquanto que os russos tinham essa tradição muito mais ligada ao que me interessava. Então, eu acabei descobrindo o livro do Arnold, que não tinha sido publicado na Europa ainda, mas que tinha uma versão daquela editora Mir, que era em francês. Então, estudei matemática e francês junto para poder ler o livro do Arnold. E aí eu tive a possibilidade de fazer um pós-doc de novo com o Barry, né? Aí trabalhei com problema que o Barry me passou sobre funções de Wigner, então eu vou mencionar ela de novo depois. E trabalhei com esse John Haney, que era pós-doc lá. Então saíram os primeiros trabalhos nessa área, e aí foi só isso foi um pós-doc em 78, e o livro só foi sair em 88 depois, então já de alguns trabalhos que eu tinha feito nisso, e ainda na Unicamp. Então o livro foi escrito em português e depois eu traduzi para o inglês. Então o primeiro livro de cálculo quântico, eu acho, do mundo foi em português pela editora da Unicamp. Aí eu traduzi. E como é que foi a produção desse livro e por que o senhor decidiu escrever ele? Olha, aí entra uma coisa que a gente falou antes, que é a questão do ambiente. Quer dizer, a Unicamp tinha sido feito meio a toque de caixa, meio tipo Juscelino, né? 50 anos em 5 e tal, e não vamos fazer. O Rogério Cerqueira Leite tinha o Ripper, tinha o Sérgio Porto, que foi para lá, e tudo era meio grandioso e tudo ligado a uma física experimental. E tinha lá mesmo assim, chegou a ter uns 140 professores, dos quais uns 30 eram teóricos. E eram teóricos que ficaram meio marginalizados nesse processo. No fundo, ninguém sabia muito o que fazer. Aí houve um momento, então, que a gente se reuniu, até tentou fazer um departamento de teoria, mas não deu certo. Mas o próprio fato de ter tentado gerou um ambiente que a gente virou um grupo de pressão. E então a gente organizou um pouco isso que eu digo que falta. Não tinha, o café não funcionava, mas a gente organizou um journal club, forçou que se criasse um sistema de cursos avançados.
Então a ideia era de que alguém ficaria isento de dar aula por 6 meses, sendo que esse curso então seria já preparado para ter uma apostila sobre aquele tema. Então aí é que nasceu o livro. Eu fui o primeiro a então preparar o curso e dei uma boa parte do que está no livro desse curso e fiz a apostila. Aí da apostila para virar livro foi o que levou adiante, né? Professor, depois de tantas décadas, como é que o senhor hoje analisa a área do caos? Como é que o senhor vê essa área hoje? Olha, o caos clássico entrou e aí a questão de como que esse movimento estranho clássico repercutia na mecânica quântica. E então começou a se chamar de caos quântico, o que o Barry, eu acho que corretamente, quis modificar, mas não conseguiu, para caologia quântica, porque de fato, estritamente não tem a linguagem da mecânica quântica é radicalmente diferente da clássica. E tudo se baseia no caos clássico a partir de a divergência de trajetórias. Então, a trajetória, em vez de você ter um feixe de trajetórias, você vai ter um emaranhado de trajetórias. E na mecânica quântica você não tem a trajetória. E, por outro lado, se você fizer você perguntar, bem, mas então como que vai se separando da condição inicial? De certa maneira, a unitariedade da mecânica quântica não permite a separação. Então fica, de certa maneira, maior ainda o problema, porque você tem o nosso mundo é clássico, nele existe, obviamente, situações de movimento caótico, e a mecânica quântica não, supostamente é a teoria mais fundamental, ela não reconhece esse caos. Mas então você tem que ver quais são os efeitos, essa interface da mecânica clássica com a mecânica quântica tão díspare, é onde eu trabalho até hoje. Então você não tem digamos, o caos quântico não está mais na moda, porque a física, como, né, tudo que é social, ela vai mudando de moda, mas os problemas persistem. E você tem, então, a dificuldade de lidar com isso. Como é que dentro da mecânica quântica você pode reconhecer esse movimento clássico? E você tem superposto o que eu comecei a trabalhar depois dos anos 2000, que é a questão da descoerência. Então você pega a mecânica quântica e se você tiver alguma interação comum no externo, as características de interferência quântica vão sendo abafadas e você só fica com o clássico. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é no que a mecânica quântica contida em si, sem um mundo externo, você vê características clássicas como o do caos clássico, e outra coisa é quando você permite uma interação com o ambiente, como é que a mecânica quântica vai virando uma coisa que parece a mecânica clássica. Então a descoerência é essa aplicação que você está falando agora. Essa segunda coisa é a descoerência. Agora, o que é engraçado é que pouquíssimas pessoas se deram
talvez pelo fato de que eu vinha das questões de caos clássico, mas a questão de qual a relação entre essas duas classicidades, né, a do caos clássico e a da discoerência, qual a relação entre elas. Então, os métodos semiclássicos com os quais eu trabalho, então permitem você entender muita coisa de o que vai de um para o outro. Mas isso então é uma questão que eu acho inteiramente fundamental, mas que não está na preocupação das pessoas que estão querendo um resultado imediato. Quer dizer, você se trabalha em discoerência, você tem os métodos de discoerência e tal, você lida com aquilo. Se você tem problemas de, digamos, ainda do velho caos quântico, você trabalha com aquilo. E a ideia de que essa ligação, que é o que eu tenho trabalhado, não é uma coisa que esteja na moda. Então, no momento, né, quando eu escrevi o livro, coincidiu de que o meu interesse, né, no qual eu realmente mergulhei, era também um interesse que estava bombando. Enquanto que no momento eu estou fazendo coisas que não estão no interesse imediato, mas não acho que estejam menos interessantes por causa disso. Eu gostaria de saber qual é a premiação assim, que marcou o senhor, que o senhor tem orgulho de ter recebido. Olha, propriamente, algo que eu pudesse chamar mesmo de premiação, talvez tenha a Bolsa Especial Gutzwiller do Instituto Max Planck de Dresden. É uma coisa que eu me orgulho, porque justamente, eu me lembro ainda no doutoramento, quando o Barry descobriu os trabalhos do Gutzwiller sobre espectros de energia ligados à ligação com órbitas periódicas clássicas, né? Foi uma coisa que eu não estava trabalhando naquilo, mas eu segui um pouco, e que, digamos, é uma parte essencial do meu livro, né? Então, ter recebido um prêmio, então, que era uma ótima bolsa por um ano para ficar em Dresden, que é um centro de conferências e tal, então que eu pude aproveitar muitíssimo, foi talvez o mais importante. A outra coisa depois, que eu me orgulho bastante, é que mais tarde o Instituto Poincaré em Paris fez uma grande série sobre caos quântico. Me convidaram para dar um curso de pós-graduação valendo para o doutorado francês, então que eu dei no Instituto Poincaré. Depois, eu acho que essas duas são os principais, né? Me conta um pouquinho como é que foi a sua chegada aqui no CBPF. O senhor chegou aqui em 1994, certo? Como é que o senhor foi recepcionado? Quem recepcionou o senhor? E como é que se deu essa mudança para o CBPF? Olha, eu já estava há 20 anos na Unicamp e, como eu falei antes, as minhas origens, apesar de não ter nascido no Rio, eram todas cariocas. A sensação de que a base era o Rio estava lá. E aí, vem razões pessoais, né? O momento na vida em que as coisas ficam meio de perna para o ar, e apareceu, por meio do Múcio Continentino,
era muito amigo do Amós Tropper, que era diretor na época. Eles estavam abrindo concursos aqui, então veio uma sondagem de que se eu estaria interessado em tentar vir para cá. Na época, você vê que realmente as coisas estavam de perna para o ar. Eu tive uma redução de quase metade de salário para vir para a Unicamp. O próprio Múcio fez o concurso na época e não veio por causa do salário, mas eu estava de tal forma interessado em vir que eu me convenci de um conceito que se chama aluguel institucional. Quer dizer, da mesma maneira que você pega o seu salário, para viver num lugar bonito, bacana, não sei o que, você paga um aluguel alto, né? Eu poderia, então, dizer que para vir para o CBPF nesse ambiente gostoso, daqui circunstâncias especiais, que valia a pena ter menos salário, e aí acabei sendo recompensado. Em pouco tempo os salários se equilibraram e deu tudo certo. Deu tudo certo. Tem algum momento aqui dentro do CBPF que o senhor vivenciou que foi marcante para o senhor? Um momento que o senhor vivenciou que foi marcante e um momento desafiador? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o grande, quer dizer, quando eu vim para cá, então eu pude, no começo, apreciar aquilo que o CBPF tem de especial, que é, como não tem graduação, dar, às vezes, uma aula de pós-graduação e ter tempo livre. Eu acho que isso é uma vantagem que eu acho que as pessoas de fora têm uma inveja enorme e é justificada, mas, quer dizer, em parte eu considero que o sistema brasileiro de universidade caminhou demais para uma situação massacrante de cientistas que tem que dar um número grande demais de aulas. Claro que eles podem e conseguem, porque tem gente muito capaz, mas você se sacrifica e tendo uma cobrança muito grande, que é o do CNPq, artigos, não sei o quê. Eu acho que esse tipo de reflexão, como eu falei aqui, sobre o que vale a pena fazer, mesmo que algo não seja o mais na moda, mas a pressão para publicar, junto com ter que dar muita aula, eu acho que é um peso muito grande para muitos cientistas jovens no Brasil. Então, o CBPF, por ser diferente, oferece condições que são especiais. E eu acho que é muito importante, né, da mesma maneira que se fala de biodiversidade, você tem uma diversidade cultural em que você tem instituições de forma muito diferente, que com as suas situações você ter isso é uma grande vantagem. E é uma coisa que o pensamento no Brasil tende a ser contrário, quer dizer, sempre se quer o modo que é ideal, e se não for assim, você acaba com o que é diferente, né? Eu comecei na PUC, né? A PUC perdeu enormemente a vantagem que ela tinha um sistema de ser financiada pela FINEP por fora e tal, de uma forma que não era padrão, e tinha uma excelência, e isso acabou, né? E então o CBPF, né? Então o que aconteceu? Houve a crise do CBPF depois de alguns anos aqui, trabalhando sem prestar muita atenção para parte de administração e tudo. Veio
o relatório Tundizi e em física foi aqui o relatório Koberle sobre o CBPF. E na época o diretor era o João dos Anjos e eu fiquei como diretor substituto. Então eu participei de toda a tentativa de defesa do CBPF quando ele foi atacado e no final o relatório Koberle dizia que deveriam ficar só 15 pesquisadores do CBPF, ele acabava com o CBPF, né? E então quando vieram a comissão do Koberle, eu fui até jantar com eles um dia dizendo, olha, existe o CBPF pode ter seus defeitos, mas você parte do que é para ver como melhorar, né? Se você impõe uma coisa inteiramente fora do possível, você só destrói, não pode. E eles fizeram. Então, o que teve que passar é que se perdeu a oportunidade de incentivar o CBPF para melhorar, para então um ataque. Então a gente defendeu, saiu, fez movimento e tudo, e acabou então, para variar no Brasil, não aconteceu nada e a gente sobreviveu. Mas então foi uma experiência muito forte, né? Certo. E um desafio? Olha, quer dizer, eu acho que o desafio de lidar com esse ataque foi já foi desafiador. Já é suficiente, eu acho que. Perfeito. Então, aproveitando essa visão que o senhor tem de melhorar sempre, que eu concordo com o senhor, como é que o senhor vê o CBPF do futuro? Olha, o CBPF vai agora estar fazendo um número grande de concursos. A meu ver, é uma pena que a conjuntura tenha forçado a ter que fazer tudo ao mesmo tempo, porque seria melhor ir escalonando, ver o que entra, o que precisa e partir daí, mas tudo teve que ser feito de uma vez só. O que eu vejo é que, quer dizer, vai entrar uma porção de gente nova, vai mudar muita coisa e essa nova geração, eu espero que eles aproveitem a oportunidade aqui. Isso é uma instituição singular, muita oportunidade, né? Eu vejo até, eu estava assistindo o concurso agora para titular do Tobias Miklitz, que foi um dos últimos a entrarem no concurso anterior, e o que eles fizeram durante a pandemia do hacker Covid, não sei o que. Hacker Covid-19? 19 foi. Quer dizer, existe uma possibilidade, o fato de que isso foi apoiado pela diretoria, então existe uma flexibilidade que tem que ser desenvolvida. Ok. Professor, chegamos à parte final da nossa entrevista. E nessa parte final da nossa entrevista, eu gostaria de fazer um bate-bola com o senhor. Eu vou perguntar algumas coisas, o senhor me responde qual é a sua preferência. Um livro. Mas um livro geral ou um livro de física? Um livro que o senhor tenha gostado. Olha, quer dizer, eu acho que para mim, eu já mencionei esse livro do Arnold, Métodos Geométricos da Mecânica, que eu li, que me ensinou matemática, física e francês ao mesmo tempo. Talvez tenha sido o mais marcante da minha vida. Quer dizer, para ter uma ideia,
tinha o texto principal, tinha 12 apêndices. Cada um daqueles apêndices, para destrinchar, foi uma batalha, e vários deles foram sementes de trabalhos que eu fiz depois, baseado, né, nesse livro. Então, ok. Um artigo? Um artigo, talvez esse artigo do Gutzwiller, de que eu falei, que então faz essa ligação do espectro de energias quântico com as órbitas periódicas clássicas, foi talvez o que mais me impactou. Uma música? As músicas, por exemplo, eu ouço na Rádio MEC uma coisa conhecida, eu sou capaz de reproduzir ela na minha cabeça 2 semanas depois. Elas fazem parte de mim internamente, então é um universo delas no qual eu habito. Então, tirar uma e botar na frente, eu acho que eu não consigo. Não consegue? Não. Ok. Um instrumento musical? Bem, o instrumento que acabou me pegando é a clarineta, né? E que tem, eu podia discorrer sobre várias questões da clarineta, mas ela tem, né, essa coisa de física e música, ela tem muitas inter-relações que as pessoas não têm ideia. Então, a clarineta, a característica do som da clarineta é que ela vale como um tubo fechado num lado e aberto no outro. Então, ela não tem certos harmônicos que os outros instrumentos têm. E isso dá a qualidade do som dela diferente dela, e também dá um alcance maior dela do que outros instrumentos de sopro. Então, é uma convivência com a clarineta, e a dificuldade enorme do instrumento, mas que vale a pena. Certo. E uma lembrança? Eu teria que lembrar uma lembrança. Não. Uma coisa que tenha tocado o senhor, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, uma lembrança que o senhor gosta de recordar? Olha, talvez o nascimento da minha primeira filha, que na época foi em Bristol. A minha esposa, primeira esposa, era inglesa, e que então era perfeitamente normal estar presente durante o parto, né? Isso há mais de 50 anos atrás, né? Tanto que foi tão importante que quando eu vim para o Brasil depois, a gente veio e a minha esposa estava grávida, para a gente conseguir naquela época, um ginecólogo que permitisse que eu tivesse presente na segunda, foi uma batalha. Foi uma coisa que finalmente ele aceitou, mas a coisa de ser natural era né, preferiam as operações, ou então queriam induzir, e eu me lembro, então eu fui permitido, e aí ele vinha, tinha um drip para apressar isso, e aí a Susan não comportava, porque ia depressa demais. Aí assim que ele saía, eu fechava o drip para dar tempo para ela, e acabou tendo então uma segunda natural, e o terceiro aí acabou nascendo em Bristol de novo, sem problema nenhum. Mas esse está presente nesses nascimentos, eu acho que é uma bela lembrança.
E é incrível porque mesmo com a primeira, a sensação de estar presente desmistificou isso que, né, deixam o marido de fora, e aí quando apresenta o bebê, é tão delicado, não sei o quê. Ao contrário, eu assisti aquela força que foi, e quando sai e tal, me deixou inteiramente à vontade, depois de que aquela criança era de uma força muito grande. Aquilo não é um serzinho delicado que, se você mexer um pouquinho, vai. Quer dizer, o que ela passou ali, ela pode, né, você segurar ela, o que você vai fazer de mal não é nada. Então, eu tive uma relação direta com os filhos que para mim foi muito importante. É uma conexão importante, né? A primeira, estudou economia, depois mora na Itália e passou a ser professora de inglês, aproveitou, né, tá difícil emprego na Itália. A segunda fez doutoramento em ciências sociais, mas os temas das teses dela foram o programa atômico brasileiro, primeiro no CBPF, depois do Brasil com a Alemanha, e atualmente ela é, então, a redatora da revista da FAPESP, a editora, né? Ela que escreve os editoriais e organiza a revista da FAPESP. E o terceiro entrou para a história, mas hoje em dia é arqueólogo e acabou aqui no Rio, depois de passar por Sergipe, outro lugar, fez doutoramento na USP e agora é professor da UERJ, né? E chegamos a um ponto em que eu vou pedir para o senhor agora só me dizer uma frase que o senhor gostaria de compartilhar com as gerações futuras do CBPF. O que o senhor diria para esses novos cientistas que vão entrar e que já estão aqui dentro da casa? O mais importante não vou mudar, porque não é bom. É você acreditar que vale a pena e que muitas vezes ao longo do processo científico a gente se sente inadequado e parece que não vai chegar a lugar nenhum, mas sempre o que vale a pena chegar é aquilo que você perde o contato com o que você esperava e vai desembocar em outra coisa. Você tem que se permitir sentir completamente perdido no que está fazendo para chegar nas coisas importantes. Outras coisas dá para fazer e você faz bons trabalhos, não sei o quê, mas esses, no fundo, você já sabia onde é que ia chegar e tal. Mas quando você realmente chega num ponto que você não sabe e mesmo assim vai procurando algo, você encontra o que vale a pena encontrar. Eu vou pedir ao senhor agora para dizer o CBPF em uma frase. O que CBPF significou para o senhor em uma frase? Olha, o CBPF é um oásis, né? Você tem uma situação de, né, quando eu vim para cá, você tem um amparo, um suporte que eu acho que uma característica do CBPF que eu acho que é incrível é que
Bem, não é uma frase, eu já estou discorrendo, desculpe. Não, fica à vontade, professor. Mas quer dizer, eu acompanhei digamos, quase o ocaso do CBPF como instituição privada, depois entrou para o CNPq e depois do CNPq foi para o Ministério. Mas, tendo sido uma instituição que estava fora do serviço público de início e entrado depois, eu sinto que o CBPF guardou um ethos de... A comunidade de apoio do CBPF é uma coisa que realmente oferece um carinho para a gente você não sente que está num lugar público. Mesmo Unicamp com São Paulo, que é outra coisa, tem suas vantagens, mas você está numa coisa que é governo. Aqui é governo, mas guardou uma inocência que a gente aprecia. Correto. A gente sabe que o CBPF é tão grande que não cabe numa frase, né, professor? Eu compartilho o sentimento com o senhor. Bom, chegamos ao final de mais um Conversas. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, ao senhor ter aceito o nosso convite e aguardamos nos ver nas próximas, tá bom? Muito obrigado. A oportunidade de ter uma interlocução que ajuda a fazer brotar as ideias é muito agradável também para mim. Que bom. Obrigado. Fechamos então mais um Conversa CBPF. Até a próxima.